Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Charás, onde moleques com menos de 2 anos de idade falam sobre qualquer coisa. E no episódio de hoje, nós iremos falar um pouco sobre ética, uma área bem importante aí da filosofia, que é tratada desde os gregos até os dias de hoje, trazendo várias controvérsias e várias discussões. E para o episódio de hoje, eu chamei aqui os meus grandes amigos, Durfinzinho, Salve, galera. e também o Valtric. Salve, salve. São eles aqui, junto de mim, que vamos compor o papo do podcast de hoje. Então, bora começar. Então, acho que a gente podia começar então o assunto do episódio de hoje, comentando já primeiramente o que é ética, o que é moral, se elas se distinguem, se são a mesma coisa, que é um negocinho que eu vejo bastante as pessoas se confundindo aí quando vão tratar esse tema. Bom, etimologicamente falando, moral e ética carregam o mesmo significado, pois ética, que vem do grego ethos, que significa caráter, foi traduzido para mores, em latim, que significa basicamente costume. Então, etimologicamente, você não tem uma distinção entre ética e moral, apesar de alguns autores fazerem e outros não, né? Os escolásticos não fazem uma distinção entre ética e moral justamente porque a palavra moral já é a tradução de ética do grego. Mas, modernamente, você tem algumas distinções. Tipo a de Kant, a do Mário Ferreira. O São Mário outras que Ferreira, distinguem. ele vai distinguir a ética da moral, na medida em que a ética vai diz respeito ao ou melhor, às normas que são invariantes, né? As normas que perduram independente de contexto histórico ou classe social, enfim, é uma lei imutável e apodítica, né, que existe dentro da sociedade, enquanto a moral diz respeito àquelas normas que não perduram, a normas variáveis. Então, para uma pessoa, uma determinada ação pode ser moral e para outra pessoa aquela ação pode ser imoral, né? Mas na questão ética, isso não perdura, né? Se algo é antiético, isso é independente de o que uma pessoa acha ou não. É basicamente essa uma distinção que o Uma Mário fez. coisa, uma coisa interessante a gente falar sobre isso aí é que tem visto muita gente discutir, né? Ética e moral se distinguem ou são a mesma coisa, se é devido distinguir essas duas coisas. Só que no caso, eu sou da opinião que isso depende muito, sabe? Se a distinção ela oferece um benefício ao tratamento da questão, oferece um benefício no que diz respeito ao estudo da ética, ao estudo dessa disciplina, eu não vejo por que rejeitá-la, sabe? Como é o caso, por exemplo, do Mário Ferreira, que o Capo acabou de dizer, entre outros autores. Sim. Então, eu não vejo muito por que ficar nessa discussão, sendo que isso vai de cada um, sabe? Distinguir ou não, no fim, tanto faz. O que importa são o conteúdo, o que importa é o conteúdo que está sendo referido por esses termos, sabe? Às Exatamente. vezes a galera fica com muito fetiche nisso aí, de ficar querendo discutir se tem distinção, se não tem. Discutir definição e tal. Mas é que Fica basicamente. nesse lero-lero semântico, e os caras ficam, não, porque a ética é objetiva, a moral é subjetiva. Cara, Acaba tratando. eu sou Trata. indiferente, mano. Eu sou indiferente em distinção entre ética e moral, que é fazer fácil. Só que eu, particularmente, eu não uso o termo moral, cara. Tipo, dificilmente alguém vai me ver usando esse termo, eu sempre uso o termo ética, sabe? Porque justamente você tem essa discussão se há uma. Só que o que é perene é que eles tratam a ética como objetiva, né? E a moral ou eles tratam como relativa, subjetiva, ou tratam como sinônimo de ética, então eu. Naturalmente, para evitar esse tipo de discussão, eu só uso o termo ética, né? E o termo moral eu não uso, sabe? No fim, essa discussão aí é puramente semântica, né? Tem até alguns Puramente tomistas como o semântica Monnier que vão negar essa distinção, vão tentar rejeitá-la. Só que, por mim, cara, com o É autor irrelevante. tratando de maneira devida sobre o tema, chame ele o que for, sabe? No fim, isso aí se reduz a uma discussão semântica que eu não vejo como isso poderia ser benéfico ao desenvolvimento da ciência, ao desenvolvimento do nosso conhecer sobre o tema. Então, creio que em relação a isso, essa opinião aqui é unânime, né? Exatamente. sim. A gente vai falar um pouco mais sobre as questões éticas e vocês vão perceber aí que
essa questão de haver distinção ou não é o de menos, pessoal. Então, tipo, não importa, depende do autor e do tratamento que ele quer trazer ali para o material de estudo dele. Sim. Exatamente. Mas então, deixando isso claro, né, a gente pode partir agora para o objeto da ética, né, da ética, da moral, como quiserem chamar, que é o bem. O que a gente tem para falar sobre o bem? Cara, na verdade, eu diria que o objeto de estudo da ética é o dever moral. Ou o dever. Se você for não querer usar esse termo moral, você pode falar simplesmente o dever social, né? O dever do homem em sociedade. Acho que esse é o objeto de estudo da ética. Então, o que eu diria é que, de maneira mais genérica, a ética ela tem como objeto o dever ser, né? Enquanto objeto material. Ou seja, a ética tem como aquilo sobre o qual ela se debruça para investigar o dever ser. E nesse sentido genérico, poder-se dizer que todas as outras ciências, enquanto normativas, ou seja, enquanto investigam o que deve se fazer, subordinam-se de certo modo à ética, na medida em que o objeto delas, nesse sentido, está incluído no dever ser como objeto geral da própria ética. Então, antes de tudo, a gente deve investigar o que é, de maneira mais precisa, o dever ser, que é investigado na ética. No Exatamente. caso, quando a gente diz que algo deve ser dessa maneira e não de outra, a gente está investigando uma relação de tendência, porque dever ser vem de debere, que significa tender para, essa é a tradução da palavra latina. Então, o dever ser sempre implica uma relação de finalidade, uma relação de tender para. Se diz que algo deve realizar uma coisa, quando se diz que esse mesmo algo, essa mesma coisa, tende à realização de certo ato. Se eu não me engano, a terminologia, né? É a junção das palavras de, que é o prefixo de negação, e vere, sabe? Significa haver, né? Então seria um de haver a palavra dever, né? Então quando se fala que algo deve ser de tal modo, é porque há de haver aquele modo naquilo, sabe? Só que, bom, então, para a gente esclarecer esse conceito de tendência, convém que falemos sobre a própria possibilidade. Porque a gente percebe na experiência, a gente percebe quando a gente pensa sobre o mundo, que existem certas coisas que são como possibilidades de outras coisas. Então, por exemplo, existe uma porta. Essa porta é uma certa coisa. E essa porta, ela em si, encerra certas opções, certas possibilidades que podem se atualizar ou não nela. Então, por exemplo, uma porta, ela pode ser pintada de vermelho, ela pode ser destruída, ela pode ser aberta de um modo ou outro. Todas essas possibilidades, todos esses pode significam essas coisas que podem ocorrer com a porta. E nessa medida a gente consegue fazer uma diferença aqui entre dois tipos de possibilidades. O primeiro tipo são as possibilidades simples, né? Simplesmente o que pode dar-se em uma certa coisa. E o segundo tipo são as possibilidades que, quando atualizadas, correspondem à natureza de certa coisa, ou seja, a beneficiam de maneira natural. Então, quando investigamos uma árvore, por exemplo, notamos que existe uma possibilidade da árvore enquanto pequena, né, ou seja, enquanto se desenvolvendo, que corresponde à sua natureza. Qual seria essa possibilidade? Precisamente o seu desenvolvimento natural, o alcançar do seu termo natural. Seria o que os antigos chamavam de bem, né? A meta de uma ação, a meta da natureza. Por isso que a gente fala que uma árvore pequena, né, uma muda de árvore, ela deve crescer, né? Intuitivamente a gente fala isso. Exatamente. Porque a tendência daquela muda, né? Você pega uma semente de árvore, né? Você fala que sobre determinadas condições, né?
sobre um solo fértil, água e sol, aquela semente deve dar uma árvore, né? E quando a semente ela não dá uma árvore, você diz que aquilo ali é indevido, né? Aquilo não deveria acontecer. Ou seja, não há de haver aquilo ali. O que há de haver na semente é o crescimento, sabe? E o desenvolvimento da árvore. A gente capta isso aí intuitivamente e é disso que o Mário Ferreira vai fundamentar a ética dele. Exatamente isso. Por isso, quando a gente. É exatamente o que você falou. A gente vê uma árvore crescendo e intuitivamente nota que, para que a árvore seja uma boa árvore, uma árvore saudável, a possibilidade de ser atualizada não é outra que aquela que corresponde a esse crescimento, corresponde a essa natureza da árvore. Portanto, é dito que a árvore deve ser, né? Como o Anarca acabou de dizer. Bem como existem certas possibilidades da árvore que nós notamos que não favoreceriam esse seu crescimento natural, esse seu desenvolvimento. Como, por exemplo, ela ser sujeita a condições externas que impedissem sua natureza de se desenvolver. Tanto ela se desenvolver como árvore, como ela ser impedida de fazê-lo, são possibilidades, ou seja, podem vir a se dar na árvore. No entanto, em apenas um dos casos, essa possibilidade corresponde à natureza própria da árvore. E nesse caso, em que há essa correspondência, é dito que a árvore deve para tal, ou melhor, é dito que a árvore deve realizar essa possibilidade. E é aí que está, aí que se encontra o dever ser. Exatamente. Você vai ter a distinção, que o muito importante, né? Que agora você falou sobre essas condições, né, para que a árvore cresça. Que o Mário vai falar sobre condições emergentes e predisponentes, sabe? E também de deveres frustráveis e infrustráveis, que é uma parte mais Só complicada. pra, só pra entender aqui. Então, o dever ser, ele advém da natureza das coisas. Exatamente. O que está sendo dito aqui é que o dever ser, o fundamento concreto do dever ser, é a finalidade intrínseca da coisa, que por sua vez é proporcional à natureza da mesma. Sim. Entende? Isso é bem baseado. O Mário ele pega um fundamento bem básico, assim, Aristóteles. Claro, o desenvolvimento que o Mário dá é totalmente dele, né? Mas essa parte básica, ela é bem o que o Aristóteles fala sobre o objetivo intrínseco das coisas, né? Você tem, por exemplo, um exemplo básico, né? Uma caneta, né? O objetivo de uma caneta é escrever, né? Logo, se você tem uma caneta, ela deve escrever, né? O objetivo dela, se ela não escreve, ela é uma caneta má, né? Uma caneta ruim. Se uma caneta escreve, ela é uma caneta boa, ela é uma caneta que cumpre esse objetivo. E o Mário, ele pega bem esse fundamento e faz essas terminologias que ele cria, né? De deveres frustráveis, infrustráveis, condições predisponentes, emergentes, que Sim. são importantes de entender para você entender, compreender a ética dele, É sabe? o que o Aristóteles vai fazer. No começo da Ética Nicômaco, o Aristóteles ele vai propor uma investigação relativa à natureza do homem. Ele vai dizer, por exemplo, para que nós conseguíssemos conhecer, né, qual é o bem do homem, nós precisamos primeiramente entender a natureza do homem, pois assim como quando dizemos que um bom ferreiro é aquele que realiza boas ferramentas, né, ferramentas que cumprem o seu propósito, nós dizemos isso do ferreiro porque o propósito da natureza do ferreiro é precisamente o de construir ferramentas. Agora, como Aristóteles nota esse fato, né, que o bem da coisa é aquilo que é referente à natureza dela, o que ele vai propor no início da Ética Nicômaco é precisamente realizar essa pergunta no que se refere ao homem enquanto tal. Ou seja, qual a função, por assim dizer, do homem enquanto tal. E é nessa medida também que é dito que a ética aristotélica é uma ética teleológica, né? Ou seja, teleológico vem de telos, que significa finalidade, a meta a ser atingida. Seria É interessante justo. falar também da Oi? distinção que tem, né? Seria interessante falar da distinção que tem entre as éticas teleológicas e deontológicas. Qual que seria a diferença entre uma e outra? Posso falar um pouco, né? Essa é uma distinção que faz entre a ética do Kant, né? Seria uma. Porque a ética do Kant, né, disse que ela não busca as consequências de um determinado dever, né?
Então ela não é uma ética teleológica, que nem a ética do Aristóteles, sim deontológica, porque ela não busca as consequências das ações, e sim as ações enquanto tais. Que é, eu sinceramente, eu acho essa distinção bem simplista, né? Eu acredito que dê para conciliar bem a ética do Kant a do Aristóteles, né? Mas, só para expor aqui, né? O Kant ele vai falar sobre os imperativos categóricos, né? Que seriam. Imperativos seriam as normas, seriam deveres, né? E quando ele fala de categóricos, seriam os deveres apodíticos, né? Deveres que são imutáveis e universais, ou seja, eles independem de tempo e espaço. Que o objetivo do Kant era provar que existem normas que subsistem independente de qualquer contexto, né? E ele se opõe, por exemplo, aos imperativos hipotéticos, né? Os imperativos hipotéticos são normas que buscam um determinado objetivo. Um exemplo bem básico aqui, eu não devo roubar, né? Você pode falar, eu não devo roubar porque eu não quero ser preso, né? Ou eu não devo roubar porque eu quero transparecer ser uma boa pessoa. Daí isso aí seria um imperativo hipotético, porque você tá partindo de um objetivo hipotético, né? De uma tendência empírica, sabe? Que é as suas paixões, né? Os seus objetivos mundanos, digamos assim. E tem um imperativo categórico que vai falar que eu não devo roubar simplesmente por isso mesmo, né? Eu não devo roubar porque isso é errado, sabe? Não por qualquer motivo. Ou seja, independente de qualquer contexto, eu não devo roubar, sabe? Mesmo que eu vá me beneficiar com o roubo, eu não posso roubar porque eu não caio nessas tendências empíricas. Então, o imperativo categórico é toda norma que se destitui de qualquer prazer empírico e qualquer paixão, né? E quando o Kant ele faz isso, né? Ele tira as paixões dos imperativos, né? As paixões das normas, cai no imperativo, vai indo pro imperativo categórico, né? Que o imperativo categórico é justamente as normas que você segue elas por si mesmas, sabe? Você segue sem visar um objetivo externo. É bem E interessante. Oi? Vai falar mais? Pode falar. não, pode falar. E uma coisa interessante ainda sobre o Kant, né? É a divisão que ele vai fazer da razão entre a razão teórica, que tem como fim, ou melhor, que tende a alcançar o que está além da experiência, e a razão prática. A razão prática é aquela que tende a alcançar o dever ser. Então, em Kant é muito forte essa questão dever ser, né? E dessa tendência, dessa atividade, dessa segunda função da razão, que é justamente a razão prática, vão surgir esses dois imperativos. E, em suma, sintetizando o que o Capo falou, poderia ser dito que o imperativo hipotético é aquele condicional e o imperativo categórico é o incondicional. Então, interessante o modo que o Kant trabalha essas questões aí. Exatamente, cara. Daí o imperativo categórico é basicamente aquele dever, né, que você segue visando ele próprio, né? Nada além do próprio dever. Enquanto os imperativos hipotéticos são os deveres que você busca algo além, né? Algo que seja do mundo. Daí, o meu ponto de discordância entre essa distinção entre Kant e Aristóteles é colocar o Aristóteles como se ele fosse alguém que buscasse simplesmente consequências, como se ele buscasse imperativos hipotéticos e afins, só que não é esse o ponto do Aristóteles, né? Porque o Aristóteles ele dizia que uma ação verdadeiramente boa é uma ação que visa o bem por si mesmo, né? Que coincide com o que o Kant fala, né? Que uma ação boa é uma ação que visa a si mesmo, né? Sem se preocupar com consequências daquilo. Pro, pro Aristóteles, se você praticar o bem visando algum interesse próprio, um interesse que vai além do próprio bem, você está sendo bom por mero acidente, não essencialmente, digamos assim. Então, acho que essa distinção que faz entre o Kant e Aristóteles eu não concordo muito com ela, justamente porque eles têm esse ponto de convergência em que ambos buscam o bem enquanto tal, né? Você praticar o bem por si mesmo e não o bem por outro. Interessante o seu ponto. Sim. Mas acho que agora, voltando um pouco lá na parte é, dos deveres que o Aristóteles, do fundamento do Aristóteles para a ética dele, né? Como que o Mário traz isso aí para o desenvolvimento dele. Eu ia dizer que o Mário ele faz uma distinção bem interessante entre deveres frustráveis e condições pré-disponentes e emergentes.
essa distinção entre condições emergentes e predisponentes ela é bem intuitiva de entender, porque é só você imaginar, por exemplo, uma macieira, né? Como o Olefin já tinha, que é o próprio exemplo que o Mario dá. Que uma macieira, ela deve dar maçãs, né? Que é a própria natureza, é o objetivo da macieira dar maçãs, né? É a sua tendência natural. Só que esse dever, ele depende, para que a maçã ela cumpra esse objetivo, né? Você tem certas coordenadas, né? Que são necessárias para que a macieira ela cumpra isso aí. Por exemplo, é necessário um solo fértil, uma atmosfera, sol e água, né? Para que a árvore dê maçãs. Essas são as condições pré-disponentes, porque essas condições são externas à árvore, né? Então, o Mario vai tratar essas condições que são externas à árvore com as pré-disponentes. E as emergentes, elas são as condições internas à árvore, porque das condições emergentes, ou melhor, das condições pré-disponentes, elas não são suficientes para que uma macieira dê maçãs, né? Porque é necessário que a macieira, ela internamente possua certos, certos mecanismos, né? Mecanismos naturais e fotossíntese e processos químicos que permitam ela dar maçãs, né? Esses processos que ocorrem internamente à árvore, que permite ela dar maçãs, são os emergentes. E os emergentes só se realizam enquanto houver as condições pré-disponentes externas. Daí o Mario vai fazer uma grande distinção entre os deveres frustráveis e infrustráveis, né? Em que o, esse dever da maçã, ela dá maçãs, ela pode ser frustrada na medida em que você pode violar as condições pré-disponentes. Por exemplo, se eu tacar fogo na árvore, né, eu vou estar violando as condições pré-disponentes para que a árvore dê maçãs. Nesse sentido, a macieira ela não vai conseguir gerar as maçãs, e assim ela não vai cumprir o seu dever. Então eu estou frustrando aquele dever, né? Por isso que é um dever frustrável, pelas condições pré-disponentes, né? Eu posso frustrar isso aí. Só que é infrustrável pelas condições emergentes, né? Porque a árvore, enquanto ela estiver nas condições ideais para ela dar maçãs, né? Que são as condições pré-disponentes, e se ela estiver nessas condições, necessariamente ela vai dar maçãs, né? Isso é impossível ela não dar maçãs enquanto as condições pré-disponentes estiverem a favor dela. Porque a macieira ela não pode escolher não dar maçãs. Uma macieira não tem vontade própria para violar esse dever. Então, a mesma coisa ocorre com os animais. Se as condições pré-disponíveis para que os animais caçem, cumpram seus objetivos e estiverem a favor deles, eles vão cumprir seus objetivos, né? Seus deveres naturais. E eles não podem escolher não seguir. Caso um animal ele não consiga cumprir seu objetivo, que é caçar e comer, ele acabar morrendo de fome, não é por mérito dele, né? Ou melhor, por demérito dele. E sim porque as condições predisponentes que permitiriam o animal cumprir esse objetivo não o favoreceram, né? Mas o animal não pode simplesmente escolher, né? Pelas condições predisponentes, ele escolher simplesmente não comer, sabe? Não comer ou não beber água e tal. O animal, ele não tem capacidade de escolher. Os instintos dele, as condições, os instintos dele diz respeito às condições emergentes, né? Vão naturalmente fazer o animal caçar e comer, né? Então é um dever infrustrável pelas condições emergentes, mas pelas condições predisponentes é um dever frustrável, porque você pode violar essas condições. No Então, caso, o que você está dizendo é que o animal ele não pode dizer não à natureza, né? Ele não exatamente. pode se voltar contra a natureza. Sim, sim. E a mesma coisa é uma. Daí você vai ter que o Mario vai separar entre três campos, na verdade, três campos dos deveres, que são os deveres físico-químicos, os deveres biológicos e os deveres sociais. Nos eles são na ordem superior, os físico-químicos, né? Que é, por exemplo, as leis da física, né? As leis da química e tal, que são deveres, né? Há uma tendência aí, determinados processos químicos tendem a dar determinados resultados que eles são totalmente infrustráveis pelas condições predisponentes e emergentes também, porque você não consegue nem violar as condições predisponentes para que todos esses fatores físicos ocorram, né? Porque nós não temos uma manipulação da realidade, né? E a gente não pode nem violar as condições emergentes, a gente não pode destruir a matéria nem nada. E por causa disso, os deveres da física e da química, eles são totalmente infrustráveis pelas condições emergentes e predisponentes para que eles ocorram, né? Enquanto a gente estiver num ambiente físico-químico, aqueles deveres irão ocorrer e não há nada que a gente possa fazer. Daí, no caso dos deveres biológicos, né, da biologia, eles são frustráveis pelas condições predisponentes, mas não pelas emergentes. Pelas condições emergentes, eles são infrustráveis, né? Porque um animal ele não pode dizer não à natureza, como o Delphin disse. Mas a gente pode fazer com que o animal não consiga cumprir seus objetivos violando as condições predisponentes, né? O que é coisa que a gente não consegue fazer com os processos físicos e químicos, né?
Daí, no caso dos deveres sociais, que é a parte importante, a parte que realmente concerne na ética, né? Que eu acredito que vai ser objeto de estudo da ética, no sentido mais restrito, são os deveres sociais e os deveres do homem ante si mesmo e ante o indivíduo, que o Mário também Seriam foi. os deveres antropológicos, né? Falando mais Exato. propriamente. Sim, sim. Que é os deveres do campo do homem. Daí, no caso, né? Agora que vem a parte interessante, é que os deveres sociais, né, os deveres antropológicos, né, que abrange tanto os deveres sociais do homem perante o outro e o homem perante a si mesmo, eles são frustráveis pelas condições predisponentes, sabe, porque o próprio homem e a própria sociedade têm condições predisponentes, que são as condições ecológicas para que o homem e a sociedade se deem, né? Uma sociedade não se forma sem recursos naturais que permitam sua subsistência, nem o próprio homem subsiste sem isso. Mas, além de ser frustrável pelas condições predisponentes, o- os deveres do homem, eles são frustráveis pelas condições emergentes, porque o homem ele pode escolher não seguir essa natureza, né? O homem ele é o único animal capaz de fazer isso. Por isso que, nesse sentido, os deveres antropológicos eles se distinguem dos biológicos, sabe? Porque você tem essa violação, você tem essa permissão do homem violar os seus deveres naturais. Que eu acho que o Defin Ah, pode até comentar um pouco disso sobre a respeito do livre-arbítrio. sim, sim, posso. Em relação ao que você disse da ética, né, dela ter como objeto de estudo em sentido restrito o dever ser antropologicamente considerado, a gente poderia considerar que a ética propriamente mesmo, em sentido também mais correspondente ao senso comum, etc., seria a ética que estuda o dever ser frustrável por fatores intrínsecos, por fatores emergentes, que é justamente essa divisão que você comentou entre os fatores intrínsecos, emergentes, e os extrínsecos, que são os predisponentes, que acompanham o desenvolvimento de alguma coisa e favorecem ou desfavorecem. Então, em relação a toda essa questão da frustrabilidade ou não dos deveres, em sentido geral, o homem é aquele que consegue frustrar, consegue negar seus deveres, não por um impedimento externo ou então por um defeito natural, mas ele consegue negar seus deveres puramente de maneira intrínseca e emergente. Ou seja, o homem, por seu árbitro, por sua livre seleção, ele consegue rebelar-se, consegue trair a sua própria natureza. E é por isso que é dito que o dever ser propriamente humano é aquele dever ser que é frustrável por fatores emergentes. E esse fator emergente que arbitra essa frustragem, essa frustrabilidade, essa realização ou não do ato devido, não é outro que a vontade. A vontade é essa tendência intelectual, esse apetite intelectual. Porque nós temos apetites que são, por exemplo, sensíveis, afetivos, mas também, no caso específico do homem, temos um apetite intelectual, que escolhe entre duas opções contraditórias, entre fazer ou não fazer. E quando se trata desse apetite intelectual, nós temos a vontade. E no caso do livre-arbítrio, o, o ato livre do homem, o ato livre do homem seria precisamente aquele que realiza-se de maneira frustrável, ou seja, o homem escolhe fazer Y, no entanto, esse Y foi determinado ante uma situação em que dois atos contraditórios, por exemplo, Y e não Y, estavam dispostos à escolha do homem. Então, quando o homem escolhe, digamos, pintar a porta, essa escolha, essa realização, decorre não de uma necessidade determinada de maneira natural, mas sim de um árbitro próprio do homem, próprio e exclusivo, no caso do mundo sensível. O homem ele olha a porta e, por meio do seu apetite intelectual, ele se depara com duas condições, com duas possibilidades. Ou ele vai pintá-la, ou ele não vai. E essas duas possibilidades são justamente aquelas possibilidades contraditórias que flutuam ante a escolha do homem que eu falei. E nesse caso, quando o homem realiza pintá-la,
ele está realizando um ato livre. A liberdade se funda justamente em uma certa indiferença que não é passiva, ou seja, que não é uma diferença meramente no que diz respeito à recepção de atos contrários, mas uma indiferença ativa, ou seja, um ato realizado com indiferença, com possibilidade de que outro tomasse seu lugar. E no caso do livre-arbítrio, o livre-arbítrio ele implica como o nome já diz, né, um árbitro indeterminado que é determinado apenas pela vontade do homem. Então, o livre-arbítrio não implica uma ausência de causas, uma ausência de razões suficientes. O que ele implica é tudo isso que eu venho falando. É essa indiferença no que diz respeito à realização das ações, ao realizar e ao não realizar. É nessa indiferença, nesse momento de tensão em que o homem se vê ante duas contraditórias, é que reside o ato propriamente livre. E alguns vão dizer, né, que não compreendem de maneira justa, de maneira devida, essa doutrina do livre-arbítrio, que o homem ele não é livre porque nunca dá-se um ato ausente de causas, ou seja, nunca se daria uma ação sem que antes dela houvesse uma causa. Só que note que a questão da liberdade não se funda na ausência de causa. O livre-arbítrio não depende dessa ausência de causa. O que ele depende é meramente de uma certa indiferença à realização ou não realização do ato. E uma prova curiosa e interessante do livre-arbítrio é justamente aquilo que a gente tinha comentado antes. O homem ele é capaz de dizer não à sua própria natureza. Ele é capaz de trair a sua natureza. E ora, se ele fosse naturalmente determinado à realização de certas coisas, não poderia ele voltar-se contra essa própria determinação natural. Ele pode escolher de maneira voluntária ações que serão maléficas ou ações que serão benéficas a ele. E nesse sentido também um outro tema muito importante surge, é o tema da responsabilidade. Ou seja, se o homem ele é capaz de por si mesmo afastar-se do seu bem, o fato dele afastar-se do seu bem tem como causa o próprio homem, né? É evidente. E nessa medida o homem é responsável pelas suas próprias ações. Ele é responsável pelo que ele faz ou deixa de fazer. E é por isso também que nós não dizemos que os animais são responsáveis, ou então que a árvore é responsável por não crescer. A responsabilidade, ela está relacionada a esse fator intrínseco que determina a realização ou não do ato. Então disso esclarece alguns conceitos basilares da ética. Bom, entrando em um próximo tópico, eu queria comentar, né? Já segundo essa parte aí do Mário, né? Sobre os deveres sociais, sabe? Que sobre a ou melhor, sobre a justificação de determinados deveres que são de senso comum, né? Como não se deve matar, roubar e afins. Que é uma prova bem interessante que o Mário dá em um dos seus livros, acho que é o... Cara, eu esqueci qual era o livro. Eu acho que era a Análise dos Temas, se não me engano. Posso estar enganado, mas acho que é nesse aí, o segundo volume, inclusive. Ele vai comentar um pouco sobre como surge os deveres, né? As normas. Que ele vai dar um exemplo lá de uma caçada, né? Em que vários homens vão sair para caçar um javali. E você tem ali uma relação social, né? E sua tarefa, que eu te ver que ele foi indevido. Daí o Mario ele vai ver, né? O Mario vai analisar a sociedade como um todo e vai analisar qual é o objetivo da sociedade, né? A sociedade sendo a soma de todos esses bens particulares forma o bem comum, o bem da sociedade. E como o bem do todo nada mais é do que o bem de todas as suas partes, né? O objetivo de todas as suas partes cumpridas. Então, o bem da sociedade nada mais é do que o bem comum, ou seja, o bem de todos os homens. E nesse sentido, não seria possível que um homem violasse o bem dos outros, né? Ou seja, não poderia ter uma violação de um homem violando a liberdade do próximo, pois nessa violação você teria que
o bem comum foi violado, já que um dos homens nessa relação não teve seus objetivos cumpridos. Então se diz que aquela violação feita por um homem naquela parte, naquela sociedade, foi indevida. E assim você pode derivar vários dos deveres que, por senso comum, são estabelecidos como perenes, né, inquestionáveis, como por que não se deve matar. Ora, se o assassinato ele justamente vai impedir que um homem cumpra o seu objetivo, né? Essa violação vai impedir que um dos homens cumpra esse objetivo. Naturalmente, isso vai afetar, vai violar o bem comum da sociedade. E violando o bem comum da sociedade, podemos configurar aquela ação como sendo indevida. É da hora, cara. Então, e você, Al? O que você acha desse assunto da ética e tal? Sei que você curte ética histórica. Queria falar alguma coisa aí? Pois é, cara. Então, tem a questão, né, de que a ética é um negócio bem antigo. Desde Platão ali você vai ter várias questões éticas e tal. Platão tinha a teoria das... Ele ligava, né, a teoria das formas na questão ética, né? Do bem, que o bem é... Aquilo que é bom é aquilo que participa das formas do bem, né, no mundo das ideias. Passando ali por Aristóteles, tudo mais, até que a gente chega ali no período helênico, que para alguns pode ser considerado a idade das trevas dos gregos, né? E ali você vai ter uns epicuristas, você vai ter uns hedonistas e tal. E no meio disso daí você também vai ter os estoicos, né? E ali é o que a gente pode dizer o seguinte: a, as éticas ali formadas no período helênico, elas são muito preocupadas com a questão da felicidade, que a felicidade também é um tema bastante recorrente nas questões éticas, né? Tanto a questão do que é o bem, do que é o dever ser, e também aquilo do que é a felicidade. O Aristóteles mesmo dizia que a felicidade estava ligado lá à questão do sumo bem e tal, do que é ser uma boa pessoa, o que é ter uma vida boa e feliz, né? E ali nos estoicos, né, de terceira onda, né, que a gente vai ter vários períodos estoicos ali, os estoicos de terceira onda, que vai ter ali os mais conhecidos, né, hoje em dia, que é o Marco Aurélio, o Sêneca e o Epicteto, que vai ter eles vão focar mais nessas discussões éticas, principalmente focando na questão da felicidade. E a teoria estoica, né, da ética, ela é baseada no princípio de que existem dois mundos, né, que eles chamam o mundo das coisas que você controla e o mundo das coisas que você não controla. O mundo das coisas que você não controla estaria ligado ao mundo externo a você, as coisas que te acontecem no cotidiano, como as pessoas pensam, o que as pessoas pensam sobre você, assim, as variáveis do dia a dia, né, as adversidades que todos nós enfrentamos, as tristezas, o sofrimento, tudo essa questão externa ao ser humano. E também o outro mundo seria então o mundo interno, né, que é aquele mundo que os estoicos diziam que era aquilo que a gente pode controlar, que a gente tem pleno controle, e daí seriam a nossa vontade, as nossas paixões, os nossos desejos, e como nós reagimos a todas essas diversidades do mundo externo. Então a resposta que os estoicos davam a como se dar uma vida feliz, a como ser um homem bom e feliz, era justamente de parar de focar naquilo que é externo a nós, né, nas coisas que nós não podemos controlar, e focar apenas naquilo que nós podemos controlar. Então a resposta dos estoicos da vida feliz é: foque naquilo que que você controla. Foque nos seus desejos, foque na sua intelectualidade, foque naquilo. Foque parece que é fuck, né, em inglês. Tenha visão. Mantenha a sua visão naquilo que você tem pleno controle. Então daí eles formulam. Como é que eu posso dizer? Então toda situação adversa que você tem do mundo externo, o seu sofrimento que advém daquilo, a sua tristeza que vem daquilo, viria apenas da sua reação a como você reage a essas situações, né? Você, dentro de uma situação em que, por exemplo, alguém te ofenda, você pode ter tanto a reação de se irar, né? De se enraivecer com aquela pessoa, você pode ter a escolha de não ligar para aquilo, saca? De deixar aquilo por alto, sabe?
entender que aquilo não te atinge, né? O Sêneca tem uma frase que o invulnerável não é aquele que não é atingido, mas aquele que não se fere, né? Por aquilo que atinge ele. Então é essa a questão de você se tornar invulnerável. Mas além disso, os estoicos eles também mantinham as virtudes deles, que fariam também o homem ser uma pessoa boa, que é a virtude da justiça, a virtude da temperança, a sabedoria e a sabedoria, né? Então, se você cultivasse essas virtudes e também focasse no seu mundo interno, é que você seria plenamente feliz, segundo a teoria estoica. Interessante, cara. Em relação ao que é dito aí do estoicismo ser uma filosofia de corno, o que você tem a dizer quanto a isso? A questão da filosofia de corno, né? É que tem muita gente que resume o estoicismo àquela frase do merdas acontecem, é a vida, né, cara? Mas a questão é que às vezes eu acho que as pessoas elas confundem um pouco o estoicismo com uma espécie de inatismo, né? Mas o estoicismo, embora ele tenha toda essa visão de que são coisas que você não pode controlar, e que são coisas que às vezes escapam do seu controle e tudo mais, não quer dizer que você tenha que ficar inativo perante todas essas coisas, né? Não quer dizer que você não possa fazer nada a respeito delas e tudo mais. Então, e como eu falei, uma das virtudes que os estoicos diziam ser uma das principais é justamente a justiça. Então, não é porque você vê uma pessoa sendo morta na rua que você não vai fazer nada, né? Porque é algo que você não pode controlar e coisa assim. Existem ainda essas questões da justiça, da temperança e também da sabedoria. E uma coisa bem interessante também do estoicismo é que eles tinham. Os estoicos eles eram teístas, né? Claro que bem diferente do teísmo clássico. Eles esperavam um panteísmo lá, bem doido. Mas eles eram teístas e eles tinham muito a noção da providência divina. Eles acreditavam sempre num cuidado divino a tudo aquilo que cercava eles, entendeu? Então, embora o mundo externo não fosse do nosso controle, ele estava sob o controle de uma entidade que era boa, entendeu? Ele estava sob o controle de Deus, sob a providência divina. E isso seria mais um dos motivos em que nós não deveríamos nos preocupar tanto com o mundo externo, né? Que é algo que está fora do nosso controle, mas mesmo estando fora do nosso controle, ele ainda assim ele não é desordenado, né? Ele está dentro do controle de uma entidade que é boa e justa. Entendo. Você comentou uma coisa interessante quando você passou pela história, né, da ética, que é em relação ao hedonismo, Epicuro, etc. Eu acho que é interessante a gente comentar um pouco em relação a isso, porque tem uma divisão, né? Tem várias espécies de hedonismo, mas a gente pode falar principalmente do hedonismo no sentido mais comum, né, mais vulgar, por assim dizer, que é aquele hedonismo como é atribuído, por exemplo, a Aristipo Cirenaico, que vai dizer justamente que o bem supremo de todas as coisas, ou melhor, o bem supremo é a voluptuosidade, é aquele prazer predominantemente sensível. Então, apesar, né, de Aristipo Cirenaico dizer que não seria legítimo, não é algo bom, que você se torne escravo dos seus prazeres. E aí já entraria uma questão, né? Porque ao mesmo tempo em que é afirmado o prazer como bem supremo, também é afirmado que você não deve render-se, você não deve ser escravo do prazer. Então, aí já é uma questão que alguns poderiam apontar como contraditória ou coisa assim, no que se refere a essa doutrina. E por outro lado, nós temos também outra espécie de hedonismo, que seria o hedonismo mitigado, como foi defendido, por exemplo, por Epicuro. Porque para Epicuro, você também tem o prazer, a voluptuosidade, como bem supremo. No entanto, a diferença, e é aí que reside o fato que faz com que seja um hedonismo mitigado, é que a voluptuosidade encontra uma escala de valores. Então você pode, por exemplo, possuir valores intelectuais para além dos valores sensíveis. Para o Epicuro, uma coisa bastante importante que ele valoriza é a ausência de dor, a ausência da insatisfação, enquanto para o Aristipo seria justamente a satisfação
de uma insatisfação, por assim dizer, a satisfação de uma tendência. Então, Isso aí é Mises, cara. enquanto para esse tipo de Cyrenaica seria bom, por exemplo, você satisfazer, você beber bons vinhos, beber Hedonista. boas bebidas quando estivesse com sede, para o Epicuro, o bom seria você não ter sede, você não ter esse incômodo. Então, dentro do hedonismo já há essas divisões, sabe? Só que o hedonismo é uma doutrina que eu creio que pode ser refutada de uma maneira relativamente simples, quando quando a gente investiga o que é o prazer enquanto tal, né? Porque a gente pode considerar o prazer de muitas maneiras. Por exemplo, psicologicamente a gente pode considerá-lo como a satisfação de uma tendência. Só por aí a gente nota que existem vários tipos de prazer e não apenas um. Por exemplo, existem tendências intelectuais, tendências sensíveis, tendências afetivas e muitas outras. E a cada tendência do homem corresponde um tipo de prazer diferente. E aí se dão diversos tipos de prazer. Assim como a gente também pode considerar, em sentido um pouco mais genérico, o prazer como sendo aquilo que leva à obtenção de um bem, ou então que aproxima-nos à obtenção de um bem. Então, porque a gente sente, juntando agora esses dois sentidos, que eu creio que não há muito problema em juntá-los, a gente poderia dizer o seguinte: o motivo pelo qual nós sentimos prazer em comer, por exemplo, nos alimentarmos, seria justamente o fato da alimentação, enquanto tal, ser a realização, ser a satisfação de uma tendência predominantemente sensível, que é justamente a fome, a necessidade que nós, os homens, temos de nos alimentarmos. Então, nessa medida, a alimentação ela satisfaz uma tendência. Agora nós poderíamos dizer, por exemplo, da relação sexual. A relação sexual, ela satisfaz outra tendência, um apetite sensível que o nosso corpo sente necessidade, ou seja, uma finalidade, um bem próprio ao sensível. E é fato que essa satisfação, esse prazer, encontra-se subordinado a essa finalidade. No caso da alimentação, por exemplo, nós percebemos que, apesar da alimentação ser prazerosa, quando nós excedemos o limite, quando nós excedemos o meio que corresponde à tendência da nossa natureza, que seria justamente a satisfação da fome, nós notamos que a alimentação não mais é prazerosa, mas sim pode até mesmo se tornar um desprazer. Sei lá, a pessoa comendo de maneira forçada, passando mal, etc. Então nós vemos que o prazer cessa quando cessa também a finalidade do mesmo. Portanto, nesse fato se revela que o prazer ele encontra-se relacionado não ao meio, à realização, mas ele encontra-se relacionado ao fim propriamente dito, à finalidade daquilo. E é assim com todos os tipos de prazeres. Nessa medida, o prazer ele não é outra coisa que algo que funda-se em uma certa finalidade, seja de qual espécie ela for. E nessa medida nós podemos afirmar, né? Alguém pode estar pensando que eu estou dizendo que o prazer não é um bem ou algo assim, mas na verdade o que eu estou dizendo é que sim, ele é um bem. Ele é um bem na medida em que nos leva à satisfação de uma finalidade. No entanto, apesar de ser um bem em si mesmo, enquanto cumpre o seu propósito, ele não é um bem por si mesmo. Ele é um bem relativo, um bem subordinado. Bom, e com tudo isso a gente percebe que o prazer está relacionado mais ao fim propriamente dito do que ao meio. E nessa medida em que o prazer, ele, apesar de ser um bem, ele é um bem em si e não por si, o prazer não pode ser o fundamento da moral, uma vez que ele já pressupõe um bem, o qual o justifica primeiramente. Portanto, o prazer, se ele é bom, se ele é um valor, ele tem esse valor em virtude de outro.
E ora, se a ética estuda precisamente o bem, estuda o fundamento do ato ético e afins, ela não pode fundar tais coisas em algo que em si mesmo é insuficiente para tal, como foi provado o seu caso do prazer. Sendo assim, toda doutrina que funda a moralidade, funda o ato ético no prazer, ela peca por não perceber esse aspecto, por não perceber essa insuficiência do prazer para assumir tal função. E a partir daí, a gente também pode realizar uma crítica semelhante ao próprio utilitarismo. Porque o que seria o utilitarismo? O utilitarismo é a doutrina que afirma que o bem supremo, né, que é o fundamento de toda a ética, não é outra coisa que a utilidade, não é outra coisa que aquilo que ao homem é útil. No entanto, se diz que o que é útil é aquilo que é capaz de ser utilizado como um meio para se atingir um fim. E o valor do útil, o valor de algo útil para a pessoa, não reside em outra coisa senão nessa capacidade de cumprir um certo fim que a pessoa almeja. Sendo assim, é óbvio que o útil ele também, do mesmo modo que o prazer, subordina-se a uma finalidade e, enquanto tal, lhe dá o caráter de ser útil e lhe dá, consequentemente, o seu valor, o seu caráter de ser algo bom. Sendo assim, o valor ele antecede, ou melhor, o útil, a utilidade, ela sempre vai pressupor um valor que a antecede. Porque, ora, se algo é útil para realizar um certo bem. Sem esse bem não haveria útil. Logo, esse bem primeiro antecede ao útil. Portanto, como o bem é por si esse bem que antecede ao útil, não poderia ser ele, no caso, não poderia ser o último, o fundamento da moralidade. Tanto o ataque ao hedonismo e ao utilitarismo são bem parecidos nesse sentido, mas na nossa visão, criamos que é o bastante para entender como o útil e o prazeroso não podem de por si fundamentar moralidade alguma. Até porque, tipo, o Kant tinha até uma crítica ao utilitarismo, né? Que ele vai colocar o utilitarismo, né? Como ele sempre visa consequências de determinadas ações, né? Se elas geram uma felicidade. Só que ao mesmo tempo o utilitarismo vai falar não de felicidade objetiva, né? Como Aristóteles falava, sabe? Ele vai falar de uma felicidade hipotética. Então, tudo que tudo que concerne o utilitarismo é relativo e hipotético, sabe? O utilitarismo também acaba se tornando meio arbitrário, sabe? Na seleção do que realmente é útil, né? O que realmente traz felicidade, sabe? Por isso que ele não serve de um fundamento sólido para nenhuma moralidade ou ética de fato. Exatamente. A gente poderia sintetizar essas duas críticas, creio eu, dizendo apenas que tanto um como o outro, nesses dois casos, o fundamento proposto não pode ser por ser insuficiente. Concordo com isso? Concordo. É insuficiente mesmo, porque qualquer valor utilitário, prazer e tal, tá de fato sempre subordinado a um bem superior, né? Sim, sim. Bem superior que o antecede e o justifica. Justamente Uhum, isso. exatamente. E note que isso não implica uma condenação do prazer, né? Isso implica meramente no saber que o prazer não é absoluto. É aquela frase lá, né, cara? Tipo, dinheiro não traz felicidade, né? Mas a pobreza também não traz porra nenhuma. Exatamente isso, cara. Tá aí a refutação muito cara aí que fala que você ser rico já é automaticamente pecado, tá ligado? Então, né, galera, aqui pra gente finalizar, vamos falar sobre um tema bem aqui, bem conhecido, né? Que tá na boca do povo, desde que. Cara, Desde que. tá na boca do povo, né, cara? Tipo, eu vou lá na esquina, né? O cara, tipo, o seu Armando lá Galera falando na padaria isso aí. na padaria, tá ali, eu falo, nossa, o maluco lá caiu na guilhotina, você viu, cara? Caiu na guilhotina de Hume. Pois é. É, Tá na boca do povo do Twitter, né? E do Discord. O povo ANCAP também, tá bem na boca deles. Que é sobre a questão da guilhotina de Hume.
Pra vocês, a guilhotina de Hume é realmente um bom, como é que fala? Uma boa navalha metaética? Não. Ela é realmente válida? Então é isso, rapaziada. Deixe seu, É, deixe seu like. a guilhotina de Hume, ela tá meio desafiada. Desafiada não, é desafinada. Como é que é o termo? Desafinado. Ela tá sem fio, tá ligado? Ela tá sem fio, cara, tá cega. É, tá cega. Daí o Defin vai dar a explicação do porquê. Certo. Culpa do Irving. Bom, a guilhotina de Hume, ela, como foi dito, é bem famosa. E aqui a gente tomou a liberdade de desconsiderar, né, que existe uma certa questão em relação à interpretação de Hume, né, se David Hume realmente quis dizer o que dizem que ele quis dizer com essa guilhotina, etc. Mas o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que nos deparamos com um certo problema que parece até mesmo destruir certas fundamentações éticas. Qual o problema é esse? É o problema da fundamentação do dever. É uma falácia que muitos no meio das discussões aqui na internet, ou mesmo em qualquer outro meio, acusam algumas pessoas, por exemplo, justnaturalistas, aqueles que fundam a moralidade, direito, né, na natureza humana, de cometer. E qual seria essa falácia? A falácia de transitar de maneira indevida do ser até o dever ser, ou seja, realizar um trânsito que não encontra fundamento algum ao seu caráter absoluto, que tem como término algo dever ser de um certo modo. No entanto, É tipo, a gente basicamente, basicamente pode... não dá de fundamentar um dever ser do ser. É tipo isso aí. Exatamente. Você não pode, por exemplo, é um exemplo, não é porque algo é daquele modo que aquilo deveria ser, sabe? É isso que o Hume queria dizer, né? Com isso, né? Sobre pegar um determinado fato, né? E daquele fato observado, né? De um estado, de uma natureza, né? Falar que aquilo deveria ser daquele modo. Seria um trânsito ilegítimo. Daí, nesse sentido, você tem um abismo que o Hume coloca entre... Ou melhor, supostamente coloca, porque eu acho que a guilhotina de Hume, ela vem bastante de uma interpretação que fazem da problema da causalidade do Hume, né? E, nesse sentido, você tem esse trânsito ilegítimo entre esse abismo colocado entre o ser e o dever ser, né? Que é justamente a gente tá tentando meio que superar aqui, né? Como a gente expôs, a gente fundamentou bastante o dever ser do ser, né? Da natureza, sabe? Exatamente. Em relação a isso que você disse da causalidade, parece ser mesmo um corolário de você ter a causalidade meramente como uma associação entre o que vem antes e o que vem depois. Porque nessa medida em que não há propriamente algo decorrendo de maneira rígida de uma natureza estável, que seria um efeito decorrente de uma causa, né? Você não teria como saber quais seriam, né, as naturezas intrínsecas de certas coisas, pelo fato de o que elas causam, ou melhor, pelo fato de não podermos alcançar com o nosso intelecto a necessidade que seria oriunda do efeito com relação à causa. Portanto, não poderia ser dito que uma árvore deve crescer simplesmente pelo fato de vermos anteriormente ela não desenvolvendo-se, ela não desenvolvida, e posteriormente ela desenvolvida. Não haveria um nexo necessário aí, mas sim um nexo meramente habitual. Exatamente. E eu não estou afirmando que esse foi o objetivo do Hume, mas o que eu estou afirmando é que é um modo de se colocar esse problema, sendo ou não o que o Hume pensava. Então, nessa medida, nós poderíamos dizer que o caminho para solucionar toda essa questão é, de certo modo, bem simples. Você pode considerar que existe um axioma que pode ser alcançado pela nossa razão. Existe um princípio que pode sim ser alcançado de maneira cognoscitiva por nós. E esse princípio, ele fundamenta a causalidade, fundamenta de maneira mais remota o dever ser. Qual seria esse princípio?
seria o princípio de que todo ser age de maneira proporcionada à sua natureza. Portanto, há um nexo necessário e fundamental entre a ação de algo e a natureza que realiza essa ação. Além do fato do princípio de causalidade poder sim ser demonstrado de maneira universal, que isso aí entraria em outro campo, esse princípio que eu havia dito sobre a proporção, e agora eu vou chamar ele de princípio da proporcionalidade, faz com que, de certo modo, encontremos um caminho, uma ponte entre as ações e as naturezas. E por meio dessa ponte, podemos buscar as leis que fundamentam, que regulam essas diversas pontes. Que é precisamente o que autores como Mário Ferreira, Aristóteles, etc., vão realizar. Inclusive, esse princípio da proporcionalidade é um princípio utilizado pelo próprio Mário para fundamentar toda a sua ética. Porque o Mário ele vai fazer um empreendimento que seria o seguinte: deparar-se com esse problema da objetividade da ética e, ante ele, conseguir, de maneira apodítica, fundamentar a sua ética, de maneira apodítica e absoluta. E o primeiro dos princípios utilizados para tal feito não é outro que o princípio da proporcionalidade. E aí, a partir dele, ele vai obtendo juízos, conclusões necessárias, etc., que se referem à ética. Então, quando investigamos a natureza das coisas, observamos justamente aquilo que havíamos dito bem no começo. Existem certas possibilidades que correspondem ou não, etc, etc. E essa realização, esse ato que nitidamente causa o avanço natural de certa coisa, não pode ser meramente desconexo do laço do dever ser. Até porque, como foi dito pelo princípio de proporcionalidade, a coisa age de maneira correspondente à sua natureza. Portanto, entre o mundo do dever ser e o mundo do ser, não se interpõe um abismo, mas o que ocorre é uma relação íntima entre ambos. Até porque o próprio dever ser, considerado enquanto tal, ele não é um não ser. Porque se ele estivesse desconexo do mundo do ser, o que ocorreria não seria outra coisa que a destruição de qualquer tipo de dever. Afinal, algo não pode ser um dever sem, antes de tudo, ser alguma coisa. Portanto, o dever e o ser não se divorciam nunca. E nessa medida, nesse fundamento, há a chegada de um arcabouço distinto do arcabouço atacado por esse argumento. E, portanto, seria ilegítimo fundamentar uma crítica contra concepções como a do Mário ou aristotélica, etc., tomando esse princípio da guilhotina como base. E outra coisa que vem a completar o que eu havia dito é que o fundamento concreto do dever ser é justamente aquela finalidade intrínseca, essa tendência intrínseca. Só para esclarecer toda essa relação e sintetizar, essa finalidade intrínseca ela decorre de maneira necessária do princípio de proporcionalidade, porque se a coisa ela atua de acordo com a sua natureza, existem certas ações, certos atos, são os atos proporcionados à sua natureza. Outro fato é que ela não só atua segundo sua natureza, como ela também é atuada segundo sua natureza própria. Sempre há uma proporção entre o ser e as ações, tanto ativas como passivas. E é precisamente na proporção, na adequação ou inadequação da natureza de uma certa coisa ao que a corresponde ou não a corresponde, que consiste o fundamento de algo ser bom, de algo ser benéfico a ela, ou então esse algo ser maléfico, ser destrutivo a ela mesma. Ora, a coisa que a beneficia, ela vai tender, ela tem uma tendência natural, e a coisa que não a beneficia, não há essa tendência natural. Portanto, nesse arcabouço que trouxemos, há um fundamento que supera esse problema da guilhotina de Hill. É, tipo, basicamente assim, ó, cara. Tem uma árvore, né?
se é um fato que aquilo é uma árvore, aquilo deve agir como uma árvore, né? Senão não é uma árvore, é uma coisa que parece uma árvore, mas não é. Exatamente. Daí E isso é tipo, sintetizando, né? Porque basicamente é esse o ponto que é basicamente o princípio da proporcionalidade, né? Se algo é aquilo que é, aquilo necessariamente deve agir como é. Isso é tautológico, né? exatamente. Até porque se algo agir de maneira desproporcionada à sua natureza, essa ação teria ou de vir do nada ou de um ser superior. No caso de ser uma ação desproporcionada à natureza de algo, você tem essas duas opções que eu falei. No caso de ser por virtude do influxo de um ser superior, o que acontece é um milagre. Então, sei lá, quando você vê um homem curando outro homem ou coisa assim, esse homem ele não o faz por natureza própria, uma vez que a cura, nesse caso, não é proporcionada à sua natureza, mas sim por intermédio de um ser superior. Não poderia ser por intermédio do nada, uma vez que ao nada não pode se atribuir ação alguma, como seria um influxo em algo que age de maneira desproporcionada. Sendo assim, há duas opções: ou algo vai agir dentro desses limites naturais, ou então acontecer um milagre. Como a investigação ética não se ocupa de maneira fundamental e primária com a teologia, com a questão de milagres, é dito então que as coisas sempre vão operar segundo essa proporcionalidade. Porque o caso dos milagres, né, dessa operação sobrenatural, já entraria em outra questão, envolvendo o que os tomistas vão chamar de potência obediencial, né? Seria essa aptidão a, a receber o influxo divino, etc, etc. Mas, enfim, basicamente a justificação desse princípio no âmbito da natureza, no âmbito natural, é o seguinte: ora, ou algo age de acordo com o que tem, ou então algo vai agir de acordo com o que não tem. Se fosse o segundo caso, ele agiria removendo seu, ou melhor, extraindo seu poder para agir do nada. Isso é impossível, portanto, resta-nos apenas uma opção. O que algo faz, o faz segundo o que é. E é daí que vem esse princípio e todo esse fundamento. Ô, Delfim, só um complemento aqui. Tipo, um exemplo que eu poderia dar também é uma situação hipotética, né? Imagine que toda vez que a gente martela uma pedra, a pedra racha, né? Daí você fala que naquela relação entre o martelo e a pedra, né? Aquilo é o que deveria acontecer, né? Porque é proporcionado à natureza do martelo e proporcionado à natureza da pedra, é necessário que quando o martelo bate na pedra com determinada força, a pedra rache. Só que o Hume, né, ele poderia dizer que essa relação não há uma causalidade fácil, não é possível provar que é essa causalidade, porque o que a gente viu foi simplesmente a ação de um martelo batendo numa pedra e logo em seguida a pedra rachando, mas não dá de correlacionar uma coisa com a outra. Mas, no sentido que você disse, né, ou aquela rachadura ela provém do nada, né, a pedra ela do nada rachou, o que é impossível, ou se ela não foi pelo martelo, foi por outro ser, né. Só que daí, tipo, isso é uma limitação e é do que a gente pode observar das coisas, né? Porque a gente pressupõe que foi o martelo que quebrou a pedra, né? Então você tem essa relação de dever, né? Do martelo, ele deve quebrar a pedra quando ele bate nela com determinada força. Ou, se não é isso, né? É porque existe outro ser, né? Outra coisa, sei lá, uma força fantasmagórica que vai lá e arrebenta a pedra, coincidentemente na mesma hora que alguém vai lá e bate o martelo, sabe? Daí, mas nesse caso a gente poderia dizer que é da natureza desse ser quando ele interage com a pedra de algum modo, a pedra racha, né? Então você tem ainda uma relação de dever ser e sua natureza. Então, eu acho que a única aplicabilidade da guilhotina de Hume na questão dos deveres é sobre talvez uma impossibilidade de a gente conhecer por limitação de nosso intelecto, de a gente conhecer todas as possíveis causas e a real natureza de algo. Mas Exatamente. daí Mais vai como uma limitação epistemológica do que metaética mesmo. Exatamente, seria uma limitação epistêmica e da ciência ainda, né? Porque isso é uma limitação do que a ciência pode estudar. Porque É uma limitação empírica ainda, né? Isso daí só Oi? aplica no caso empírico. Sim, é um.
Então, a crítica do Hume basicamente é sobre as ciências empíricas, né? E sobre a impossibilidade epistêmica das ciências fundamentarem de maneira apodítica um dever ser. Só que isso não ocorre com a ética em si, né? Que vai estudar os deveres antropológicos, porque nós conhecemos a natureza do homem, né? Porque nós somos homens e conhecemos a nossa própria natureza e disso nós podemos extrair os deveres, né? Que é justamente o que o Aristóteles faz, o Mário Ferreira faz, o Kant faz, eles fazem de maneira apodítica, sabe? Até porque ninguém nunca afirmou, ou melhor, ninguém entre os grandes, né, filósofos nunca afirmaram uma possibilidade de conhecer exaustiva, né, ou seja, todas as relações causais e as suas necessidades de maneira exaustiva. Sempre foi dito que o conhecimento, apesar de verdadeiro em seu âmbito, não abarcar exaustivamente tudo quanto pode ser conhecido, ou seja, a inteligibilidade, e isso, curiosamente, vem a corroborar com aquele princípio que eu disse. Porque, ora, se o homem é um ser finito, e o conhecer é uma ação que decorre de sua natureza finita, o conhecer humano também vai ser finito. Portanto, pela própria lei da proporcionalidade, é implicado que o homem não conhece de maneira exaustiva as coisas. Exatamente. Então, isso de nenhum modo ataca o que a gente havia dito. Já dá de estreia até um dever ser aí. Se você é um homem, ele deve não ter um intelecto infinito, né, cara? Então você já dá de estreia um dever desses princípios que você colocou de maneira apodítica, né? Principalmente que nós conhecemos a nossa natureza. Sim, sim. Bom, creio que a gente já tratou de maneira devida com esse problema, né, que vem... Sei, né? É só pra finalizar, então, a questão de filme, né? Eu vejo muita gente até hoje falando sobre filme, né? Quando vai tratar de sistemas aí de normas e tudo mais. E galera, eu só tenho uma coisa pra dizer para as pessoas. Elas estão atrasadas uns 500 anos aí na discussão metaética e ética, porque hoje em dia, se você pegar a literatura moderna sobre o assunto, Guilherme de Hume é piada, tá ligado? Então, tem que se atualizar aí. Não que nos antigos já não tivessem coisas sobre isso, mas hoje em dia, nem para os filósofos modernos, isso é tão levado a sério assim. A guilhotina de Hume foi refutada antes dela passar a existir ainda, cara. É verdade. Então é isso, Yazada. Esperamos que vocês tenham gostado desse novo podcast. Eu sei que a frequência aí tá pouca, mas a gente vai começar a voltar aí com mais frequência. É que a gente tava meio ocupado esses últimos tempos aí, mas vamos tentar trazer mais conteúdo aí com frequência para vocês. Então é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Esperamos também que vocês deixem aí o seu feedback nos comentários, dando sugestões, dando críticas, o que for, xingando a gente se vocês quiserem. E é isso, deixe seu like, compartilhe e até uma próxima. Falou.